certo? Pronto, deu certo. E aí, hoje, a nossa última, né, de fevereiro, e a gente vai falar das é, de manter, né? Como é que a gente mantém essa frequência, né? Como é que a gente faz para manter? Porque elevar a frequência, ok? A gente eleva a frequência. Mas como é que a gente faz depois para sustentar esse estado, um estado de elevação, né? Uma frequência alta, mesmo estando no caos, né? Às vezes, ou na família, um caos, ou no trabalho, ou na rua, ou no dia a dia. Como a gente faz para elevar essa frequência? A gente já viu, a gente já sabe. Agora, como é que a gente faz para sustentar essa frequência? Legal, não é? Muito bom isso, né? A gente aprender a sustentar essa frequência, né? Então, bora lá, gente. Antes da gente começar, me conta aqui, ou vocês, como é que foi o mês de vocês? Vocês conseguiram fazer, manter os exercícios, elevar a vibração? Melhorou alguma coisa? Funcionou? Porque esse mês, então tá bom. Porque esse mês a gente fez diferente, né? A gente fez a questão das práticas, né? Fazendo as práticas de como fazer isso acontecer. Beleza, então tá bom. Então, agora a gente vai falar de como manter, né, essa vibração. Então, o objetivo nosso hoje é o seguinte: não basta a gente se proteger, é preciso a gente aprender a gerar energia internamente, lá dentro da gente. A gente tem um gerador aqui dentro. A gente tem uma grande potência aqui dentro. E aí, como é que a gente faz? Porque não é só proteger. Ah, vamos fazer uma apometria, vamos proteger aqui, né? E tal. Tá, ok. Proteção. Mas a gente precisa aprender a gerar, a colocar essa usina que tem dentro de nós, essa usina de alta frequência, para funcionar. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque quem vibra alto influencia o ambiente. E não o contrário. E não o ambiente influencia na gente. A gente vira é, o autor. É a gente é que influencia os outros energeticamente, entende? E não o lugar. Porque você chega num lugar, você ou é influenciado ou você influencia. E aí, como é que você sente? Como é que você é o normal? Você chega no lugar, você sente a vibração desse lugar, sente ali o pessoal, você entra na vibe deles ou você faz com que eles entrem na sua? Entendeu? Então, esqueci de trazer água para mim hoje. Então, eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que tem pessoas que entram no ambiente e ilumina tudo? Aí você fala assim: ah, mas essas pessoas, a vida delas não é igual a minha, ela não sabe o que que eu vivo, ela não sabe o que que eu passo. Não é não. Elas têm problemas. Só que elas dominam o estado interno. Essa é, esse é o detalhe. Essas pessoas, elas dominam internamente o seu, os seus, o seu estado interno, entende? Elas sabem se manter. Então, gente, trouxe três conceitos para a gente pensar, para a gente raciocinar e entender. Ó, o conceito número um é o seguinte: estado é fisiologia e a postura muda a emoção. Presta atenção.
Estado é fisiologia. E a postura muda a emoção. O externo muda lá dentro, ok? Primeira coisa que faz a gente mudar internamente, respiração. A respiração muda o pensamento, muda o movimento e esse movimento muda a sua vibração. Então, o primeiro estado é a gente saber que o nosso externo, o nosso movimento, o nosso corpo, ele interfere nas nossas emoções internas. Mas como é que é isso? Como é que pode? A gente não tem um slogan, a porta de fora é para dentro? A gente não sabe que tudo que a gente precisa está dentro da gente? Sim, mas tem coisas. Quando a gente sabe entrar para dentro da gente e acionar tudo que a gente tem dentro, ok, você não precisa do mundo de fora. Você precisa só estar alinhada com você e buscar suas respostas internas, lá no fundinho, ok. Mas quando a gente não dá conta de fazer isso ainda, a gente tem uma saída, que é o lado de fora nos ajudar. É aí que a gente pega a questão de usar o que a gente tem, o nosso corpo, que é o nosso é, esse avatar que nos ajuda a dominar o interno. Aí a gente usa o corpo físico, que ele é a nossa ferramenta, né? Ele é o nosso veículo para a gente mudar interno, entende? Aí é tão simples. Basta a respiração. Se você tiver no caos, a respiração bem profunda, ela já muda. Então você está ensinando para o seu cérebro, ensinando para o seu corpo que aqui está tudo bem. Está tudo bem. Mesmo que não esteja, aqui está tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Esse é o conceito número um. Tudo bem? Agora, nós vamos para o conceito número dois. Gente, frequência é treino. É treino. Não é sorte. Não. Alegria é prática. É prática. Tudo é treino. Tem uma fala de um mestre que fala assim, ó, treine, treine, treine até se tornar. Por quê? Frequência é treino. Você tem que aprender a treinar a sua frequência, porque ir até ela, ok, a gente vai, mas e depois? Para você manter isso, para você sustentar isso, é um treino, não é sorte. Acreditem, não existe sorte. Existe treino, existe foco, existe consistência, existe persistência, existe consciência daquilo que você está fazendo. E isso é treino. Porque, gente, alegria não é prática. Você tem que treinar ser feliz, treinar ser alegre. A gente precisa ensinar para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para o nosso interno, que a gente escolhe todos os dias de manhã, quando você acorda, você escolhe como é que você vai ser seu dia. Vai ser feliz ou vai ser triste? O que que eu vou fazer com aquilo que acontece durante o dia? Não é o que te acontece, é o que que você faz com aquilo que te acontece, entende? Esse é o conceito número dois. Até aqui, tudo bem? Vamos lá, então, para o conceito número 3. Gente, eu falava muito, até antes até poucos dias, eu falava muito em cocriação. Lembra disso? Agora eu mudei a fala. A gente cria, é criação. Não é mais cocriação consciente, é criação consciente. Porque nós temos certeza de quem nós somos.
Vocês sabem quem vocês são? Porque se você sabe quem você cria. Porque a gente sabe que nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Nós temos que ser o autor da nossa vida, não é? Então, quando você sabe quem você é e o que você quer, você cria consciente aquilo que você quer. E o que você sente, você atrai. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Que nós somos seres eletromagnéticos? Tudo que você pensa, você emite para o universo. Vai para as ondas. Tudo que você sente, você é um imã. Pá! Você atrai. E aí? O que que você anda pensando e o que que você anda sentindo? Aham! É aí, é o pulo do gato. É a cereja do bolo. É a criação consciente, entende? E isso é fantástico. Quando a gente entende esses três conceitos, tudo fica mais fácil. Vai ficar muito mais fácil a gente criar a nossa realidade. E como é que você sabe se você está criando sua realidade ou não? Olha para os seus resultados. Para a gente saber se a gente está criando, né, uma coisa legal, como é que está a minha vibração, como é que está o meu interno, como é que está o meu alinhamento, basta você olhar os seus resultados. Como é que estão os seus resultados? Aí você vai saber o que que você está pensando, o que que você está sentindo, entendeu? Então, é aquele famoso ensinamento: orai e vigiai. Porque só assim é que a gente vai saber conscientemente o que que você está criando. Olha para os seus resultados. Legal isso, né? Então, gente, bora lá numa vivência. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer a prática. Aqui se chama, um protocolo que se chama Eleva. Então, cada letrinha tem um significado. Então, o é de energia corporal. Como é que é essa energia corporal? Gente, é a gente vivenciar, sentir o nosso corpo. É a gente, se você tiver num momento que pode, pula, mexe, movimenta. Se você não tiver, bate aí no seu corpo, sente o seu coração bater, sente o seu pulsar, sente energia corporal, entende? Essa é a letra E, que é você sentir, movimentar o corpo. Sabe? Quando você está assim, aí você movimenta, faz diferente, muda a forma, muda a sua postura. Entende? Então, se for preciso você acordar, sacode os braços, ativa o corpo de alguma forma aí, ó. Acorda, acorda, entendeu? Acorda, corpo. Ativa o corpo, certo? Aí nós vamos para o L, que é a lembrança elevada. O que é isso? Eu vou convidar vocês a fechar os olhos e reviver uma memória feliz. Feliz. Tá entendendo? Nada de tristeza aqui agora. Vamos, fecha os olhos. Olha que legal desse exercício. Lembrança elevada. Fecha os olhos, respira fundo e reviva. Lembra de um momento da sua vida que foi feliz, intensamente feliz. Eu lembrei, lembrou? Porque, gente, o cérebro, ele não diferencia o que é real do que você está vivendo do que é lembrado. Ele não diferencia, ele acha que você está vivendo isso de novo. Então, quando você ativa essa memória feliz, você está ensinando para o seu cérebro que sim, que você tem uma vibração elevada, que você é uma vibração elevada, que você está sentindo isso, entende? É nesse sentido.
Letra E, expansão. Uma expansão é o seguinte: coloca as mãos no seu peito e ativa. Lembra de três coisas que você é muito grato. E ativa. Abre aqui, ó. Abre. Lembra de algo que você é grato e abre. Entendeu? Eu sou grata. Por que que você é grata? Só três coisinhas. E abra para o mundo. É um movimento de emoção expansiva. Olha que legal desse exercício. Coloca a mão no coração, lembra de uma coisa que você é grata, grato, e agradeça por aquilo, abrindo com um movimento de expansão. Olha que coisa linda. Três coisas, só três coisas que você é grato. Por que que você é grato hoje? Em quê? Por quê? Três coisas que você é grato hoje. Aí, nós vamos para a letra V, que é visualização do futuro. Ah, eu adoro esse. Visualizar o futuro é imaginar, é sonhar acordado. Ai, que delícia, não é? Sonhar acordado. Então, imagine agora uma visualização do futuro. O que que você imagina? O que que você visualiza para você? Aí, nós estamos falando de elevar a vibração. Então, imagine você com a elevação, com a vibração elevada, todos os lugares que você for, ser bem. Então, imagina você blindada ali, ó, igual a gente já estudou, já fez, né? Igual a apometria, blindando tudo. Você leve, centrada em qualquer ambiente, firme, segura, sabendo calar, sabendo falar na hora certa, com passos firmes, com ombros abertos, com um andar seguro. Visualize isso, ok? Agora nós vamos para o A, que é afirmação. Então, nós vamos falar em voz alta, do seu jeito aí, ó. Minha energia é a maior que qualquer ambiente que eu esteja. Você está afirmando que a sua energia é maior do que aquele lugar que você vai adentrar. Olha, todas as vezes que você for adentrar em algum lugar, for num qualquer lugar que você pensa que aquilo ali pode baixar a sua frequência, baixar a sua energia, você afirma, se pode ser mentalmente, mas se possível, em voz firme e bom tom. Minha energia é maior do que qualquer ambiente que eu esteja. Isso te dá um outro poder. Essa afirmação te dá um outro, um outro é, sentido, entende? Vocês estão vendo que hoje a gente está usando as coisas de fora. Nós estamos usando o externo para ajudar a gente no interno. Legal, não é? Tudo coisas muito simples, coisas muito básicas, muito simples. Mas o simples, gente, às vezes a gente se perde esperando algo mirabolante, esperando algo grandioso acontecer. E às vezes o segredo está nas pequenas coisas. Às vezes os detalhes estão ali, ó, nos pequenos, sabe? O pingo no i. Vocês já viram aquele ditado que fala assim, ó? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Por quê? Porque às vezes, no caos que acontece, você vê uma luzinha no fim do túnel. Às vezes, em algo que está acontecendo, você vê uma saída. Porque, gente, vocês sabem, a gente já estudou isso aqui outras vezes. Ah, como é que vocês queiram denominar o Criador de tudo que há, Deus, né? De acordo com a sua crença, com o que você acredita, ele ajuda as pessoas através de outras pessoas. Quando você pede ajuda, aparece uma pessoa para te ajudar. Aparece, ele pode te ajudar num vídeo do YouTube, que aparece um vídeo para você ver.
aparece um livro para você ler, aparece uma colega, um que fala algo, aparece um colega de trabalho, né? No que eu tô falando, ou aparece alguém te dá uma luz. Aí você fala assim: opa, opa, o insight. Isso é Deus falando com você. E a gente fica esperando, ai, altares, né? E vai rezar e pede que Deus. Não, não se iluda. Deus, ele não vai descer aqui e materializar, ele já está materializado aqui, ó, em cada rostinho desse que eu tô vendo, ou foto que eu tô vendo, nós somos fagulhas divinas, nós somos centelhas divinas, nós somos deuses. Esqueceu disso? Lembra, lembra, lembra? Nós somos deuses. Gente, eu lembro do ensinamento de Jesus, que ele falou assim, ó. Como é que é? Vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. E lembra o que que ele fazia? Grandes milagres que ele fazia. Ele falou que a gente pode fazer isso também. E eu vou te contar, eu acredito nele. E você? O quanto você acredita? Eu acredito. Então, eu acredito que nós somos centelhas divinas, nós somos essências divinas. Né? Então, a gente consegue, a gente vai. Só que a gente tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ver nesses pequenos detalhes. Porque, olha, essa nossa aula aqui hoje, muito simples. Detalhes. Esse protocolo, né, que eu trouxe aqui, ó, eleva. Bonito, né? Eu gosto de siglas, né? Eu gosto de coisas que uma coisa é ligada à outra, né? Então, eu lembro de uma colega minha que ela falava assim: Regina, tudo que você faz, todo movimento que você faz tem um nome, né? Interessante, tem mesmo. Porque o método, por exemplo, meu método chama AMA. A-M-A. Olha só que lindo. A nossa escola chama MAC. Mente, coração e no meio uma ação. Então, gente, é muito simples. Isso aqui que a gente fez hoje. Vocês conseguiram fazer o exercício? Se não conseguiu, eu vou mandar para vocês lá no grupo o PDF com cada coisa que é para ser feito, né? Cada detalhe para vocês ir lá e fazer. Faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, porque, olha, nós, seres humanos, a gente aprende por repetição. Tem gente que é muito esperto, né? Aprende assim, ó, da primeira leva que ensina, aprende. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de dificuldade, então eu preciso repetir, repetir, repetir. Eu, às vezes, para mim entender um livro, eu tenho que ler ele várias vezes, voltar ali para me entender. Tem pessoas que leu ali e já tirou de letra, né? Então, esses exercícios que a gente passou aqui hoje, que são exercícios práticos, parece simples, mas eu vou te convidar a dar valor ao simples, que depois você vai ver que, olha, deixa eu te lembrar uma coisa, todo macro, ele é feito do micro. Então, vamos dar valor às pequenas coisas? Vamos dar valor ao que a sua intuição, vamos dar valor ao que você está pedindo e as respostas que está chegando? E às vezes você está meio que pensando que não é, entende o que eu quero dizer? Então, gente, igual eu falei no início, não basta só se proteger. É preciso aprender por esse gerador que a gente tem aqui dentro. A gente tem uma usina aqui dentro de nós, uma usina. Eu não sei se eu mandei para vocês no grupo ou não um videozinho que eu recebi de um colega meu que ele mandou, eu não vou lembrar agora exatamente números, mas ele fala que nós temos uma energia que gera tanta energia, que daria para iluminar uma cidade, eu não sei quantos dias. Olha o tamanho da nossa energia, olha o tamanho da nossa força.
Só que a gente precisa aprender a usar. E aprender a usar essa energia não basta. A gente precisa aprender a sustentar essa energia. E eu vou falar para vocês, às vezes é difícil. Não é tão simples assim, tão fácil assim, todo dia, mas é uma constância, é um processo. Ninguém vira santo da noite para o dia. Ninguém vira iluminado da noite para o dia. Quer dizer, a gente tem relatos, né, de pessoas, tem livros aqui, ó, que a pessoa, né, aquela Byron Kate, né, não sei se vocês já viram falar, ela dormiu, acordou no manicômio, olhou assim, ela enxergou a barata, que ela estava no manicômio, né? O pessoal achava ela tudo muito louca, né, e internou ela. Ela acordou, viu uma barata, e naquela barata ela viu Deus. Gente, a partir daí a mulher iluminou. Mas isso é assunto para um outro momento. Então, o que que eu quero dizer? Que a gente precisa ter uma constância, a gente precisa ter uma disciplina. Eu acho que é a palavra. Vocês lembram? Eu já falei sobre isso. O que que significa dor? Por que que a gente passa pela dor? Dor, letra D, porque falta disciplina em algo. Letra O, obediência. O que que você. Gente, isso é tão profundo. Só essa palavra aqui dá uma aula para nós sobre dor. O ódio à obediência é obedecer você, o seu Deus interior, a sua intuição. Entende? Porque muitas pessoas estão doentes porque estão obedecendo regras, ou na empresa, ou é empresarial, né? Ou hierarquia de família, obedecendo ali aqueles ensinamentos antigos, aquelas. Entende o que eu quero dizer? Então, obediência. E a letra R, resignação é você aceitar a situação que está, tá, ok. O que que eu tenho que aprender com isso? Isso é ser resignado. Então, se você aprender essas três letrinhas da dor, você vai dar um salto quântico na sua energia, na sua, em blindar essa vibração, entendeu? Ok? Então, para a gente finalizar a minha fala, e depois eu vou abrir, que eu quero ouvir vocês, existe uma dinâmica que quanto mais a gente faz, né, exercícios, fica mais lúdico, né? Fica mais gostoso da gente aprender, né? Não é à toa que o meu amigo Jesus ensinava por parábolas, né? Porque é mais fácil, né? As histórias fica mais fácil da gente entender, né? Então tem uma dinâmica que é o seguinte: pensa aí agora numa vitória, uma vitória recente que você teve. Pensa aí agora, ou numa vitória, ou algo que você sentiu gratidão, ou algo que você sentiu, nossa, ai, que bom que eu tive isso, que eu ganhei isso, entende? E aí eu quero ouvir vocês em algo que vocês têm para compartilhar, porque, gente, uma pessoa que compartilhar aqui algo de vitória, ou algo ou de gratidão ou de vitória, sabe aquela sensação? O importante é você compartilhar ou uma vitória ou um sentimento de gratidão que você teve. E eu queria algo mais recente, porque quando você faz esse comentário, gente, são coisas boas, elevadas, eleva a vibração do grupo, eleva a vibração de todo mundo. Eleva. Porque, gente, é muito bom a gente torcer pela felicidade do outro. É muito bom a gente sentir feliz com a felicidade do outro. Entende? Então, quem é aqui, quem quer ser o primeiro a falar ou uma vitória ou uma gratidão para poder a gente selar esse momento e finalizar? Quem aqui quer falar? Alguém? Pode abrir seu microfone e pode falar. Abril, Abriu. olha, a Regina, né, minha mentora, ela parece que a internet está ruim, né? Não, tá, todos estamos te ouvindo.
Tá me ouvindo? Eu Sim. procurei várias vezes, acompanhava a Regina em vários processos que ela passava, me encantava, mas eu não conseguia chegar lá, nessa mentoria. Não sei o que acontecia que eu não chegava. Então, no dia 21 de outubro, meu pai faleceu. E a Regina, como me conhece há muitos anos, sabe da ligação assim infinita que eu tenho com meu pai. Nós éramos assim, era uma conexão. Isso me deixou no fundo do poço. Aí eu fiquei mal mesmo, quase que depressiva. Mas um pouquinho que eu demorasse para chegar na minha Regina, minha mentora, eu acho que eu estava no fundo do poço. E eu ouvi muitas pessoas dizendo: não, não procura ajuda agora, não, porque o luto ele dura 3 meses. Depois de 3 meses, aí que você vai ver o que, que você vai fazer da sua vida. Só que eu estava me sentindo muito mal. Eu estava perdendo o brilho de viver. E uma das coisas que meu pai amava em mim era esse brilho de viver. Essa pessoa alegre, extrovertida, feliz, cheia de energia positiva. Ele falava sempre. Aí eu procurei, né, a mentoria com a Regina e hoje, nesse dia 24/3, né, nós começamos acho que foi em outubro, né, esse trabalho nosso. Hoje eu sou grata, sinto saudade, sinto falta do abraço dele, mas hoje eu sou grata por eu ter tido a oportunidade de ter convivido 54 anos de vida com ele, que é a minha idade, que eu jamais imaginaria que eu fosse falar isso tão cedo. Não é que eu não vou chorar, que eu não vou ter dias ruins, dias saudosos, dias difíceis, mas hoje eu já consigo agradecer por ele ter passado na minha vida 54 anos, que oportunidade maravilhosa que eu tive. Agradeço, gratidão ao universo, à energia, à frequência, gratidão. Obrigada, Sandra, valeu. O mérito é todo seu, porque quando a pessoa tem resultado, é porque ela resolveu fazer e usar o método, porque o método não falha. A questão é a pessoa ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? Então, que bom que você tem isso, e isso alegra todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, ó, fica feliz com a sua vitória, viu? Obrigada por isso. Obrigada por você se permitir, viu? Teremos ainda muitos e muitos momentos pela frente. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisinha que teve vitória ou que teve gratidão? A Cida chegou. Oi, Cida. Cheguei, tem muito tempo que eu cheguei. É porque eu coloquei a tela aqui para aparecer só eu. Agora que eu pus Ah, para aparecer todo mundo. Quer cheguei, tem... comentar, Sandra? Quer levantar a mão? Você quer falar, outra Sandra? Quero. Pode falar. É, eu tive uma experiência com não sei a religião, né, de todos, mas eu quis experienciar o rosário do Frei Gilson, 4 horas da manhã. E desde o primeiro dia, isso do ano passado, desde o primeiro dia, eu falei, eu vou tentar. Se eu der conta, bem. E desde o primeiro dia, eu fui acordada. Eu coloquei o relógio para despertar, mas eu acordava antes, a maioria das vezes, antes de começar. E eu nunca fui envolvida assim com o terço, em rezar o terço, sabe? A repetição, a ladainha, eu não conseguia achar um sentido de conexão espiritual com ele. E depois que eu fiz o rosário,
que eu acompanhei a forma dele de orar com Deus, aí foi onde eu encontrei a minha conexão, a minha forma porque em meio a turbulências que eu passei, eu senti a presença de Deus muito perto de mim. Eu não desesperei. E eu falei assim: olha, isso é estar em conexão com Deus. Eu não desesperei. Passei pelas tribulações, mas no meu íntimo eu estava tranquila, que Deus estava comigo, estava olhando por mim. Cada coisa que ia aparecendo, eu tinha força para enfrentar. Então, é a gratidão, né? Eu A gratidão. aprendi a, a ter essa conexão com Deus. Foi fantástico, Que tanto que eu estou lindo! fazendo de novo. Que lindo! Parabéns pela sua entrega, parabéns pela descoberta, porque, gente, nós somos como uma casca de cebola. Cada coisa que acontece, a gente vai tirando assim, ó, uma casca e aquilo ali vai nos conectando de alguma forma. Então, na medida Isso. que a gente vai entendendo. Ah, qualquer coisa, tudo vira conexão, tudo vira motivo, tudo vira, sabe? É muito lindo isso, né? Eu Parabéns, gostei, né? muito bom. A gente te aplaude pela sua atitude, sua coragem. E o terço, ele lembra muito o Ho Oponopono, você conhece? Conheço. Porque são repetições, né? Então, são Isso. coisas. Só que o terço, a maioria das vezes, as pessoas, o Pai Nosso com as 10 Ave Maria, são muito ladainha mesmo, só aquela repetição. E quando você está mudando entre um mistério para o outro, você faz uma intenção, e aí tudo muda. Sim, Quando você coloca uma intenção, aquele Pai Nosso com aquelas 10 Ave Marias passa a ter um sentido, passa a ter um valor, um isso. peso, e aí muda tudo. Que lindo! Obrigada por compartilhar com a gente. E a gente aprendeu um Uhum. pouquinho com você. Que bom. Muito bom. Alguém mais quer falar, pessoal? Falar aqui. Opa, mais um ali. Que bom. Mais uma corajosa. Posso falar? Pode, estar aberto. Dá para ouvir? Dá para ouvir direitinho, né? Dá. Então, nossa, eu estou aqui emocionada, né? A Sandra Oliveira, primeiro, falando dessa superação do luto, né? Assim, eu também passo por isso, a Regina também me ajuda demais, né? E muito emocionante, tá? E a Sandra Regina, eu posso dizer também que eu já chorei rios com Frei Gilson, né, no Rosário da Madrugada. É muito lindo, né? É maravilhoso, né? Aí, assim, do meu depoimento aqui, aí ficou muito simples, perto da grandiosidade que é essa coisa linda de vocês, né? Mas, assim, é bem simples mesmo, mas é algo assim, que às vezes eu começava muitas coisas, igual agora eu comecei a pintar novamente, né, as minhas telinhas, aí eu já comecei logo com três, né? Aí um dia eu pintava um, outro dia eu pintava outro dia eu passava para outra, né? Mas aí um dia eu pensei assim, não, esse negócio não está muito certo, não. Eu tenho que terminar uma, depois eu termino a outra, né? Depois passo para outra. Aí eu fiz a primeira e terminei, concluí, assinei embaixo, né? E aí eu mesma me aplaudi, sabe? Eu falei, nossa, eu consegui, sabe? Aí eu fiquei muito feliz, né, com aquela Que coisa assim, de bom! começar e terminar uma coisa, né? Porque às vezes eu ia protelando muito, né? Ia deixando, né, para depois. Mas é só Nossa! isso mesmo. Que lindo, é lindo o seu. Ó, palmas para você. E não existe nada melhor do que nada. Isso é comparação. Cada uma
tem o seu valor, a sua descoberta, esse movimento, essa alegria, para cada um é único. Então não existe certo e errado, tá? Tá tudo, não existe um menor e um maior. Tudo é questão do olhar da gente. Parabéns pela sua conquista, parabéns pelo seu movimento. E olha que já terminou uma, foi rápido. Tô boba, já tô. Então vão querer ver as telas. Ih, Ah, tá bom. tem surpresa por aí, não é não, ô Gislene? Tem sim. Vai ver Vão ser sim. todas convidadas. Vamos É, ser admiradoras dos artistas. vamos ter um, como é que chama, ô Gislene? Ah, a gente já colocou nome, né, Regina? Mas vamos ver ainda, né? Depois de tudo Bom, prontinho, né? então eu não vou dar spoiler, vou só comentar que nós todos vamos ver as telas, né? Mas assim, o tema principal é Jesus, tá? Eu estou fazendo tudo assim, baseado em Jesus mesmo, Ah, porque maravilhoso. é aquele que me move, né? É uma exposição, Regina. Isso. Vamos ter em breve uma exposição. Uau, hein, Gislene? Tá bom. Muito obrigada, viu, Gislene, pela sua fala, sua entrega. Muito bom, muito bom. Gente, mais alguém, Cida, quer falar? Regina, para mim, um dos temas que já foi muito trabalhado, né? Esse tempo todo, né, que eu tô com você, esses dias que eu consegui perdoar. Eu sempre falava assim, não, já perdoei, eu perdoo ela, eu perdoei. Aí esses dias eu ia ter, a minha filha vinha aqui em casa, né? Eu sabia que ia ser uma coisa assim, meio turbulenta. Aí eu estava deitada lá, eu fechei os olhos, conversei com Deus, entreguei, né, ela, para Deus, e falei com ela, eu te perdoo, minha filha, por tudo. Você está perdoada. Quando ela chegou, o meu sentimento por ela foi diferente. E assim, mesmo naquela coisa assim turbulenta, porque antes eu falava assim que eu tinha perdoado, mas qualquer coisinha eu explodia. Eu não tinha paciência. Aí dessa vez foi diferente. Inclusive ela me perguntou: o que que você tem hoje? Você está parecendo uma plasta. Aí eu peguei e falei para ela: nada, minha filha, nada. Hoje eu só estou moderada, só estou mais moderada. E eu estou aprendendo a ser assim. E a partir disso, sempre que ela, quando ela chegava perto de mim, sabe? Pelo fato dela ser assim, sem vaidade, né, desleixada, aquela coisa, aquilo me incomodava muito. Aí eu lembrava da Regina falar que incomoda no outro é que é da gente, né? Aí eu pensava, gente, mas eu não sou assim. Eu não sou assim, né, nesse desleixo. Mas agora eu vejo ela assim, eu já penso, é o jeito dela, ela tá feliz assim. E nesse domingo agora ela veio, eu fiquei olhando assim. Aí eu só fui lá no quarto, peguei uma roupa e falei que, ó, se você quiser trocar, eu acho que essa fica melhor. E quando eu falava isso, nossa, o mundo caía. O mundo quase caía aqui dentro dessa casa. Aí ela pegou a roupa, vestiu e falou: ai, mãe, ficou melhor mesmo. Só que agora essa roupa é minha. Eu falei: não, estou emprestando. Estou emprestando. E depois você pega a sua e leva, e essa é para voltar. Eu ainda falei com ela: a hora que você, que eu sempre gostei de vestido soltinho, né? Falei: a hora que você ganhar neném, você vai me devolver ela.
porque não é o estilo de roupa que você gosta, só porque agora você precisa desse tipo de roupa, né? E assim, passamos o dia inteiro, mas numa tranquilidade, que até minha irmã achou diferente. Eu fui para casa da minha irmã, né? Sempre quando ia, de vez em quando, tinha aqueles Pega. surupis. Que é bravo. Aí ela, depois minha irmã me ligou à noite, Parecida, vocês duas tá benta? Eu vi, né? Eu falei, uai, benta? Ela falou, uai, nossa, mas a gravidez do Maria Eduarda mudou ela muito, né? Eu falei com ela, assim, com minha irmã, eu falei, não, não foi ela que mudou. Foi eu que mudei. Você falou para ela? A minha irmã, foi eu que mudei. E aí eu falei com ela, você lembra quando que eu falava com você, quando a gente muda, tudo muda? Ela falou, ah, lá vem você que esses trem seu de coach. Falei, pois é, mas eu vou repetir para você. Quando a gente muda, tudo ao redor muda. Falei, eu mudei e foi assim bem claro. E aí eu ainda falei, eu sou muito grata, né, a Deus, a minha mentora, por me ajudar, né, a enxergar e conseguir fazer isso com tanta firmeza, com tanta categoria. Que eu sempre falava, eu perdoo, mas eu perdoei ela. Mas aí qualquer coisinha aquilo me. E dessa vez foi tão diferente. A hora que ela chegou assim, aí meu menino estava aqui, meu menino, o portão bateu o interfone, meu menino falou assim, ixi, a casa vai quebrar. Falou, mãe, vou para academia agora. Aí ele chegou, estava aqui, nós conversando, rindo. Ele só passou o rabo de olho, tomou banho e deitou. No outro dia ele perguntou, e aí? Falei, não, foi super tranquilo. Mesmo. Eu falei, Gente, que alegria. perdoei, e, né, e aquele mago, rancor, aquilo assim, saiu de mim. Que lindo, Cida. Ô, Maria Priscila, mas da reunião de hoje, que a Regina falou, eu vi que você está vendo como que você mudou a vibração. E você mudando a vibração, você mudou a vibração da sua filha também. Porque ela podia continuar. Você serenando e ela arrematando, arrebatendo e te atiçando. Falou, ai, mas que é isso? Por que que ela não, não É, faz alguma coisa? Então, assim, a sua vibração desde o início mudou a dela também, né, Regina? Foi. Porque E ela liberou perdão de coração aberto. Ela abriu o coração dela. Ela falou assim: eu perdoo, mas agora foi verdadeiro. Foi o perdão liberado. é muito legal isso. E olha, é um processo. Tem o quê? Mais de 6 meses que a gente vem falando nisso, né? é, Então, não é uma coisa que. É igual eu falei, ninguém muda da noite pro dia. Ninguém fica assim, ó, iluminado da noite pro dia. É um movimento. Tem pessoas que levam 6 meses, tem pessoas que conseguem num mês, tem pessoas que vai levar uma vida. E tem pessoas que nem vai conseguir nessa vida. Verdade. É questão de esse movimento, né, Cida? Parabéns, é. viu, Cida? A gente fica muito feliz. Oi? E parabéns para a Cida também. Ó, Obrigada. receba. Todo mundo recebeu. É, porque é muito bom, sabe, Cida, quando acontece isso. Porque agora você vai começar a ver, e agora não é só com uma pessoa, é com todos. Porque quando você consegue Então, com uma, você consegue com todos. esses dias eu fui no velório e chegou uma pessoa assim que, quando ela chegava, eu conversava com Deus e o mundo. Quando ela entrava no espaço que eu estava, aquilo me incomodava. E eu estava no velório esses dias, ela chegou,
conversou comigo, eu não senti nada, conversei de boa e rimos e tal. Aí minha outra colega falou assim, uai, vocês fizeram as pazes? Aí eu falei assim, ó, ela nunca teve raiva de mim. Eu é que nós éramos muito amigas, né? Mas aí fez palhaçada e aí eu isolei, né? Para mim, então, aí ela falou, falei, não, ela sempre foi, ela me se considerava minha amiga. Eu que não sou mais nem colega dela. Mas eu agora não falei com ela que perdoei, né? Não sei nem porque que eu não falei na hora. Eu falei, eu agora para ela para mim é indiferente. Trato bem, porque antes eu nem olhava, né? Cumprimentava, eu fazia de conta que eu não via, que eu não tinha escutado. Mas dessa vez eu saí de lá, falei, pensei, ah. Aí eu perguntei, aí eu que saiu, né? Eu entrei no carro e vim embora sozinha, eram umas 11 horas da noite. Aí eu pensei assim, matei meu leão de hoje. Não Parabéns, a Cida. raiva que estava no ambiente, que ela chegava em mim, nossa, aquilo eu sabe, ficava uma raiva dela. Nem aí. É. Não, Faz não toda a vou. diferença, né? Quando, olha, isso você mostrou, o que que você trouxe aqui para nós? Vários ensinamentos. Primeiro, autorresponsabilidade. Quando te perguntaram, uai, fulano mudou? Não fui eu que mudei. Uai, fulano, não fui eu. Autorresponsabilidade é a primeira chave que a gente tem que ter. Não é sobre o outro, é sobre a gente. E um outro ensinamento é que quando você resolve a questão com um, você resolve com todos. Porque o ensinamento é um só, vale para todo mundo. Então, quando a gente aprende com uma coisa, a gente aprende tudo. Olha que coisa linda. Deus é lindo, né, gente? É tudo muito perfeito. É tudo muito perfeito. Então, é isso mesmo. Agora, vem. Esses dias eu estava num, num espaço, né? Aí a gente conversando e tal. Aí uma pessoa falou assim: ah, eu te vi ela falou num seminário. Eu falei: seminário? Ela falou: é. Que aquela Regina Gonçalves. Ah, eu falei: ah, tá. Não corrigi que era que não era seminário, né? Porque tava Tá muita tudo gente, bem. né? Eu entendi. Aí ela falou assim: nossa, você participa disso? Ela é espírita. Aí eu falei: disso o quê? Lá que você estava no seminário com ela. Eu falei: participei, minha filha. Ela falou: vai ser não é católica, mas não? Eu falei: sou. Sou católica, vou em qualquer igreja, mas isso não interfere, não? Ela falou: nossa, eu tenho medo desses trem de espiritismo. Falei: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Falei: eu faço uma mentoria com ela, eu participo de um grupo com ela. Aí ela falou: mas o que vocês aprendem lá? Aí eu falei um bocado de coisa, né? Ela falou: nossa, interessante, né? Você é muito inteligente, Cida. Aí eu falei: não, todos nós somos inteligentes. A gente às vezes não sabe usar o poder da gente, a inteligência da gente. Falei com ela: quando você quebrar esse ideia de que fulano é espírita, que fulano não é católico, né, e julgar, você vai ver o quanto você é inteligente. Ela falou: pode até ser, mas eu tenho medo desses trem de espírito. Eu falei: não, não precisa ter medo, não. Aí minha colega falou assim: o capeta sabe para quem ela aparece? Eu falei: é pior que sabe. Pior que sabe. Aí ela falou: aí, ó, por isso que eu tenho medo disso. Eu falei: não. Eu falei: não, mas depois você dá uma olhada em outras coisas. Aí minha colega falou assim: você já leu aquele coisa do Allan Kardec? Ela falou: esse trem de Buda, esses trem que vocês arrumam, eu não tenho paciência com isso, não. Eu morro de medo. Eu falei: não, não precisa ter medo, não. Só começar a olhar as coisas com outros olhos, respeitar
o limite do outro, a ideia do outro, que você não precisa estar brigando para mostrar o seu ponto de vista. Se pedir, você dá a sua opinião. Se você achar que, se pedir opinião, você se pedir sua opinião e você achar que não é o momento, que a pessoa não está preparada, não precisa de você falar. É, eu vou passar a acompanhar vocês mais, sair mais com vocês para a gente conversar e eu conhecer esse lado de vocês, Muito para que ela bem. seja. Acabou que você ainda deu uma lição nela, porque olha para você ver. A Sandra trouxe a questão da igreja, né, do padre, e a gente achou lindo, a gente aplaudiu, a gente acha isso, até aprende, né? Então, gente, é questão de expansão de consciência, de abrir a mente, que tá tudo certo. Cada um aonde achar que é o melhor, mas o importante é a gente estar bem. Porque, olha, é, todas são maravilhosas. Só que cada uma tem a sua cereja do Essência, né? bolo, a sua cereja do bolo, né? O que a Sandra trouxe aqui hoje foi tão lindo, né? De cada intenção. Ai, gente, intenção é tudo. Quando você intenciona algo, é tudo, né? Então, muito legal. Parabéns. Obrigada, viu, Cida, pela sua fala, por tudo que você trouxe. Muito, muito legal. Adorei, adorei ouvir todo mundo e, e saber que a gente, né, que dá resultado, que tem fruto, porque não tem jeito, gente, só não dá resultado se a gente não tiver o movimento, se a gente não procurar. Mas quando a gente procura ajuda, não tem jeito, dá resultado. Tem que dar, porque o que precisa é do movimento, né? Então a gente precisa mesmo fazer isso. Nossa, adorei ouvir cada uma com a sua história, cada uma com a sua vitória, a sua, é, assim, cada uma com o seu, como é que fala? Crescimento. Seu crescimento, O seu né? crescimento porque, gente, é muito legal saber que dá certo, né? Que o que a gente está fazendo está colhendo frutos. Porque eu ouvi cada uma de vocês hoje, vocês não têm ideia o quanto meu coração fica quentinho e me alegra e me estimula mais e mais. Porque quantas pessoas estão precisando de aprender o perdão? Quantas pessoas estão precisando aprender a sair do luto? Quantas pessoas estão precisando aprender a colocar intenção nas orações? Quantas pessoas estão precisando iniciar um trabalho, finalizar e celebrar aquilo? Uau, consegui! Olha que lindo, né? Voltar a sonhar. Gente, viver, né, e não sobreviver, né? As pessoas estão sedentas disso. E quando uma pessoa muda, o nosso entorno muda. A prova está aqui hoje, né? Que a gente viu depoimentos, provas, né, de pessoas melhorando, né? Saindo e ainda respingando nos que convivem com a gente. E tão interessante que quando você falou que a pessoa chegava no ambiente e te incomodava, agora, o que que acontece? Você não entra na vibração da pessoa mais, entendeu? Olha que lindo. Você consegue sustentar a sua vibração e não deixar que aquela pessoa que chega te incomode. Não, é você que respinga é, energias boas nela e não você entra na energia dela. Olha que legal quando a gente aprende isso. Bom demais, não é? É, Muito Ô, bom. Cida, é. só um adendo aqui Ah, a respeito do perdão. Regina, hum. eu assisti um filme que foi onde eu aprendi muito sobre o perdão, sobre a cabana. Vocês já viram esse filme? Ah, Tem maravilhoso. um livro, Já vi várias vezes. tem um livro, mas o filme é fantástico. Eu Você vou Recomendo. já ver. assistiu, Cida? Eu comecei a assistir, não sei se é essa mesmo, mas eu fiquei com medo que aquilo.
Aquela, agora eu pensei, ah, vou mexer com isso não, eu vou ficar com medo. Não precisa ter medo, não. Pode assistir. É maravilhoso, Eu já assisti maravilhoso. várias vezes. E cada Sabe vez que eu aquele assisto, eu peso? aprendo uma coisa. Eu Coisa também. diferente. Ele fala sobre o julgamento, que é uma coisa que a gente faz muito, a gente julga muito a Uhum. atitude do outro, e isso não é da nossa conta, né? A gente julga muito, a gente se irrita, e esse filme, ele te coloca no lugar de Deus para julgar, e aí você sente o peso que é. E aí eu falei, gente, mas esse filme é demais. E ele teve que perdoar quem fez mal à filha dele, que matou a filhinha dele. Ele teve que perdoar para ele ter paz e conseguir seguir a vida dele. Esse filme é fantástico. Esse filme, para mim, Fantástico. foi assim, um divisor de águas, de muitas coisas que eu questionava Deus, né? Como que Deus permite o mal acontecer com uma pessoa boa? Deus não permite. Deus dá o livre-arbítrio. Então, não é que ele permite o mal acontecer com uma criancinha, com isso, com aquilo outro. Então, esse filme responde tantos questionamentos que a gente faz, assim, que fica incógnito, né, sobre Deus. E tem outra Eu achei coisa, fantástico. Sandra, que as múltiplas facetas de Deus, Deus vestido de várias formas. Isso. Você tem que prestar muita atenção. Às vezes, da primeira vez que você assiste o filme, você fala, que bagunça, não consegui entender nada. Porque da É, metade dele para frente, porque ele junta duas coisas, junta um começo de uma história, de uma família, e do meio para frente é que começam os ensinamentos, sabe? Mas é muito bacana. Chama A Cabana. Esse filme, para mim, é número um. depois eu É, vou achar, vou localizar ele e vou mandar lá no grupo para vocês, que isso, eu eu vou acho que tem mandar ele lá, no tá? Para YouTube facilitar para mesmo. todo mundo. Eu vou É, encontrar agora. A Tem hora na que Netflix. terminar. Oi? Tem na Netflix, quando eu abro o meu perfil, tem lá os filmes que eu comecei a assistir, né? E ele tá lá, que eu não terminei. volta lá no fim de semana e assiste ele com Assista. propósito para você ver. Como se fosse uma Assista e atividade da depois Regina. a gente pode marcar um dia, todo mundo assistir e a gente marcar um dia, cada uma traz o seu ensinamento para enriquecer. Ai, para comentar sobre ele, vai ser bacana. Não é lindo a Pode. ideia? Vai ser Ai, bacana. Eu acho que a gente pode Tá. fazer isso. Fazer e pegar os insights, sabe? Anota os insights, algo, porque um acrescenta a outra. Gente, isso é de uma Riqueza, riqueza, muito porque você, É, grande. você vê de outra forma. Muito bom, verdade. muito bom. Cadê o seu marido, ô Sandra? Que sei o nome dele, Sérgio? O Sérgio, hoje ele estava com dor de cabeça, hoje ele não estava bem para participar, Eu não. senti falta dele também. Aí depois você fala com ele, Sandra Regina, que aqui no final da minha escrita eu escrevi assim, aula maravilhosa, aula leve. Foi lindo essa aula hoje. Foi, Foi muito bom foi. mesmo. Muito bom. Gente, então eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, do trabalho, né, que eu amo fazer isso. E o mês que vem a gente começa novo tema. O que vocês acham da semana que vem a gente trazer o filme na aula? Excelente. Tem Legal? aí na Netflix, Tem ele no YouTube, YouTube. Eu vou pegar lá e mando para vocês lá no pega lá. grupo. Pode Tá, ser? Tá. Vamos fazer isso, Sandra? pode ser. Pode preparar os lencinhos aí. E vamos Aparecida, não trazer. fica com medo não, que eu também já comecei a assistir, não dei conta. Não, mas ele não dá medo. Eu Ó, não vamos senti fazer isso Eu medo, então. sou não. sensível. Quando eu fui assistir, eu não estava preparada, eu deixei lá. Eu Porque, também já comecei. porque A aquele. gente chora. Eu chorei muito, chorei todas as vezes que eu assisto ele, mas É, é Aí a traz emoção. os insights, que aí cada uma traz para a gente poder fechar, porque está dentro do nosso assunto, está dentro isso. de
a nossa essência, Deus, espiritualidade, é, perdão, compreensão, não julgamento, tudo que a gente estuda está lá naquele livro. Obrigada, Sandra Regina, pela dica. E a gente vai, e aí depois eu vou pôr uma enquete lá para vocês votarem o que que a gente vai estudar o mês que vem, o que que vocês querem para o mês que vem. Já vai Tá bom. pensando, que se vocês quiserem dar a opinião, aí a gente faz o mês, a semana que vem esse, e nas outras a gente faz o estudo do que vocês querem. Coloca lá. Vocês querem que eu coloque opções ou vocês colocam o que vocês quiserem? Aí eu acho melhor quando você coloca opções, a gente não fica muito perdida. Beleza. Então eu vou pôr as opções lá, vou pôr umas 3 opções, 4, e aí vocês votam. O que ganhar mais, Então, a gente faz o mês que vem, combinado? e no primeiro dia também, que você colocar as opções, se dentro das que você colocou tiver alguma que a gente quisesse colocar também, coloque embaixo, né? Isso. Eu vou colocar assim, ó. Eu acho que tem jeito de colocar assim, outros. Aí, Isso, há que escrever outro, aí escreve a opção sua. Que aí eu deixo Tá. lá uns dias, porque nem todo dia a gente vê Isso. grupo, né, gente? é. É Não. grupo demais, é gente demais, não é? E aí, aí vocês, vou deixar lá essa semana para vocês votar. Semana que vem é o filme, depois na outra eu já preparo as aulas. Combinado? Então Combinado. tá Combinado. bom. Então beijos para todo mundo e até breve, até muito breve. Até amanhã, Isso. Sandra. A Gislene Tchau. também, até amanhã. Também. Tchau, 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 Gislaine. pessoal. Beijos. Tá.